Lembrei de um case de sucesso que a gente teve aqui na empresa e achei legal trazer aqui para vocês, compartilhar alguns dados. Como eu não pedi autorização, eu vou falar apenas o necessário para contextualizar, para servir de exercício nosso aqui, tá? Mas não vou expor detalhes de nome da empresa. Mas se você quiser saber, depois você entra em contato comigo diretamente, eu posso compartilhar, porque eu tenho depoimentos gravados. Entramos numa, Começamos uma assessoria com um cliente, uma empresa, que fornecia serviços aqui no litoral paulista, ticket médio de 3 a 4 mil reais, podendo chegar em alguns casos até 15, 20 mil reais, um determinado tipo de serviço muito específico. E começamos o trabalho lá foi interessante porque eles já investiam em tráfego pago, eles já tinham um assessor, investiam em média de 500 reais por mês, porém não conseguiam mensurar os resultados. E é muito comum, principalmente quem investe pouco ou recebe uma assessoria que de certa forma não é, a mais profissional, acaba que investe, sabe, porque sabe que dá retorno, mas não consegue medir isso. E o problema é que quando você não consegue medir, você não consegue prever, não consegue ter escala, isso torna as coisas mais difíceis. A gente que é empresário, a gente quer números, a gente quer previsibilidade, a gente quer organização, por mais que é um grande desafio, viver dessa forma, gerir dessa forma, mas é o caminho mais correto. E quando você tem assessoria apropriada, você consegue chegar lá. Então, quando nós nos conhecemos, fiz a reunião comercial, fiz uma proposta para eles e expliquei: olha, vocês já estão fazendo, já deram um passo, isso é muito legal, mas vocês precisam subir o nível. Vocês estão com uma estratégia muito rasa, vocês estão investindo muito pouco. Se a gente montar essa estratégia usando esses recursos, a gente consegue organizar a casa. Enfim, eles são muito compreensíveis, eles são bem abertos. É muito importante isso quando o cliente vem com a mentalidade aberta para aprender, para somarmos o trabalho e não 100% delegar o trabalho e esperar que caia um milagre do céu. Isso é fundamental para o trabalho de assessoria de marketing dar certo. E é o caso deles. Então, a gente começou o trabalho lá e levaram 1 ou 2 meses para começar a ter os resultados consistentes, a ponto de que eles mesmos confessaram depois que a gente começou o trabalho, eles têm muito mais previsibilidade, eles têm muito mais, até faturamento. Em média, só no tráfego pago eles fecham 2 a 3 serviços desses que eu falei, com um ticket médio de 3 mil reais por semana, investindo em torno de 1.000 a 1.500 reais por mês. Não são todos os clientes que têm essa oportunidade, realmente é algo bem atípico, é um resultado bem legal que eles têm, por causa justamente do nicho que eles atuam e de uma série de fatores, né. Cada mercado tem seus números, as suas oportunidades, mas no caso deles, olha só, investindo em torno de 1.500 reais, eh, fechando 2 a 3 serviços de 3 mil reais, por semana, vamos colocar um faturamento de 6 mil reais, vezes 4, 24 mil por semana, investindo 1.500 reais, é mais ou menos o que eles faturam hoje. E hoje eles conseguem olhar para o negócio deles e ter essa previsão, saber que na próxima semana a expectativa é de receber isso. E como é um serviço que tem ainda um planejamento para ser entregue, eles conseguem se organizar, gerir equipe, contratar. Então é um outro tipo de gestão. Tudo a partir de uma estratégia bem implementada, uma estratégia comercial. Não é coisa de outro mundo. Houve parcerias para receber orientações. Vocês querem ver uma das coisas que fez um grande diferencial para a gente alcançar esses resultados lá? A própria governança sobre o processo comercial. Quando eu cheguei lá, eles achavam, assim como muita gente acha, que o lead, quando ele já chega vendido, já chega praticamente pronto, esperando onde passar o cartão. E não é por aí, não é bem assim. Existe um trabalho que precisa ser feito. Então, na nossa assessoria, a gente contempla todo esse treinamento para que a pessoa entenda o que precisa fazer para converter o lead. Diferente de muitas agências por aí, a gente tem essa preocupação de que a pessoa saiba o que fazer, como fazer, qual processo, qual procedimento para converter a demanda comercial que é gerada através do tráfego pago
ou através da produção de conteúdo. Então me dá muita satisfação lembrar de situações assim, porque são desafios. Quando a gente começa a parceria, a gente não sabe. Eu sei, vamos lá, a gente não sabe algumas coisas, né? Por exemplo, eh, como o cliente vai aceitar, as nuances do mercado, tem muitas variáveis. E quando a gente consegue contornar essas variáveis, instalar um processo que aí sim a gente sabe, aí sim eu tenho bastante experiência de gestão de tráfego, de produção de conteúdo, de posicionamento digital, e trabalho em conjunto com o cliente, esse resultado em faturamento chega, vira um case de sucesso. E para mim não é novidade, porque eu sei que funciona. É novidade para o cliente que fala: caramba, é possível isso? Onde que eu estava com a cabeça durante todo esse tempo? A gente ouve isso, eu fico muito feliz, principalmente por estar associado com a minha missão de vida, e é impulsionar, ajudar empresários que têm essa mesma ambição de crescer, de prosperar de maneira organizada e previsível. Então, achei importante compartilhar isso com vocês. Cada vez eu vim aqui contar esses cases, como hoje talvez eu omita alguns detalhes, porque eu não quero me privar de compartilhar essa experiência, mas também não quero ter todo o trabalho de ir lá no cliente, perguntar se pode, se não pode. Então, para ser uma maneira honesta, íntegra, eu venho aqui e detalho. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse cliente, ou até mesmo sobre a sua empresa, na descrição desse vídeo tem aqui um link. Clica aí e você vai falar direto com a minha equipe, nos comentários fixados também. E aí a gente vê como podemos aplicar uma estratégia dessa para o seu negócio. Até o próximo vídeo.